Fique à vontade, pode tomar o seu assento, por gentileza. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. Fico muito feliz de estar com vocês, é uma honra, uma alegria gigantesca. E muito feliz também de estar juntamente com meu amigo, o pastor Alex. A última vez que eu pude estar com ele, ele estava careca. Aí hoje eu chego e vejo ele com esse lindo topete. Aí eu me lembrei da palavra de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. E aperfeiçoou bem demais mesmo, hein? Deus seja louvado, pastor. Amo a sua vida, amo a pastora Tamara, amo a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe os irmãos. Queridos, eu confesso que eu estive orando a Deus e o Senhor colocou uma palavra ao meu coração. Tenho a certeza que hoje o culto está sendo dirigido pelos jovens, mas Jesus fala com a igreja. E eu peço gentilmente que você abra a tua Bíblia no Evangelho escrito pelo doutor Lucas, capítulo 13, versículo 10 adiante. Lucas, capítulo 13, versículo 10 adiante. Tenho certeza que o Espírito Santo há de falar aos nossos corações. Lucas capítulo 13, versículo de número 10. A você que não trouxe a tua Bíblia, o livro físico, acompanhe no telão, por gentileza. Lucas, capítulo de número 13, versículo 10. Todos acharam? Amém. O texto sagrado diz assim: E Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Repita comigo: espírito de enfermidade. Não basta ter um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a para si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava ao sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curados, e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, Jesus, dizendo: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha eu soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas grandiosas e gloriosas que eram feitas por ele. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Todos estão aqui? Maravilha. Queridos, preciso muito da sua atenção. É bem verdade que acabamos de fazer uso e a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo 10 ao 17. É interessante que esse texto nos mostra mais de um dos milagres que Jesus realizou através do exercício e do intermédio do seu ministério. Esse milagre vai ocorrer em um lugar um pouco diferente. Esse milagre ele acontece dentro de uma das sinagogas. É bem interessante você perceber e aprender e absorver essa informação, porque a sinagoga, embora tenha uma origem mosaica, ela passou a existir através do cativeiro babilônico, de onde os sacerdotes, os levitas, tinham o intuito de preservar o ensinamento, a exposição e a preleição de uma palavra que exaltava o Deus verdadeiro. Então a administração da sinagoga, ela ficava sobre a responsabilidade de um grupo de 10 anciões, sendo eles o mais velho, que ficava como presidente, o responsável, que ficava na coordenação, o que exercia a liderança
sobre os demais. E ele também poderia ser chamado de chefe, príncipe ou principal. Então a sinagoga era um edifício assim como esse, muito específico para a leitura e a exposição da Torá. Quando eu falo edifício, eu falo sobre cerca da estrutura predial. É como se houvesse um altar como esse, um púlpito, cadeiras, assim como vocês estão sentadas, só que a administração era um pouco diferente, porque mulheres ficavam de um lado, homens ficavam de outro. Atrás do púlpito havia uma galeria de livros, e a exposição no altar, no púlpito, era feito através da Torá. E é interessante que podemos perceber que o maior embate de Jesus em seu ministério, entre tantas coisas que ele passou, muitas deu a questão de ser uma sinagoga e de ser um sábado. Repita comigo: sinagoga e sábado. Você vai perceber que foram em muitas sinagogas que Jesus passou que ele acabou acarretando alguns problemas. Digo isso porque muitos religiosos o cercavam. E cai para nós, é difícil contender e discutir com o fariseu. Para fariseu nada está bom, só ele sabe, só ele tem, só ele estudou, só ele pode, só ele faz. Então, perceba que Jesus, ele enfrentou muito desprezo, se envolvendo em muitas controvérsias quando estava fazendo uma preleição, uma exposição do texto sagrado dentro de uma sinagoga. Na sinagoga havia pessoas, assim como nós, tanto pessoas estudadas quanto pessoas leigas, e é uma informação muito boa a ser passada, que na sinagoga qualquer um podia levantar a mão e discursar, diferente do templo onde havia os sacrifícios. Haviam bancos, como eu disse, um lugar onde ficava o púlpito, paredes repletas de livro, e tantos leigos, mestres, doutores, podiam ter a oportunidade. Eles tinham voz ativa, sim. Mas, se você for perceber, dentro de um ambiente de sinagoga, Jesus sempre teve muita dificuldade ao ensinar. Mas Jesus, ele também ensina que dentro de um lugar desafiador, dentro de um lugar onde havia muito embate de pensamento, de reflexão, de opinião, Jesus não se importava, porque o compromisso dele sempre foi em pregar a palavra de seu Pai. Repito, em pregar a palavra de seu Pai. E perceba que dentro de um ambiente religioso, dentro de um ambiente desafiador, Jesus vai se deparar com uma mulher que lhe chamou a atenção, pois o texto vai dizer que dentro da sinagoga, Jesus está discursando, todos estão atentos à palavra que sai da boca de Jesus, e ele vai avistar, não sei se estava perto, não sei se estava no meio, não sei se estava longe, uma mulher que jazia com um espírito de enfermidade, detalhe, há 18 anos. E esse espírito fazia com que essa mulher andasse, caminhasse, vivesse totalmente curvada. O que chama a minha atenção é que ela não pede para ser liberta, mas é Jesus que decide intervir, parar o seu ensinamento, olhar para ela. E dentro desta perspectiva, nós podemos entender algo. Muitos dos milagres de Jesus, as pessoas saíam da sua casa, do seu habitat, do seu lugar, e iam até ele buscar cura, libertação e intervenção divina. Só que com essa mulher é diferente. Ela não vai até ele. É ele que olha e vai até a ela. Porque Jesus tem as suas formas de operar. Ele faz como quer, do jeito que quer e como quiser. E é dentro desta perspectiva, desta narrativa, que eu gostaria de olhar esse texto, com uma visão clínica e espiritual. E eu espero que aquilo que eu recebi de Deus, nessa noite, alcance o seu
oração. Vejamos as lições que o texto vai nos ensinar. Primeiro, e Jesus ensinava no sábado. Quando a Bíblia traz essa informação, é dentro de uma ótica judaica, pois, como eu disse, um sábado não era um dia favorável de Jesus operar, pois todos nós sabemos que Jesus era judeu, e dentro da cultura, o sabá, o sabat, era sagrado, e deveria ser guardado, preservado, e não se podia trabalhar nesse dia. Portanto, a ideia do texto é nos informar que não é um dia propício ou favorável de se fazer alguma coisa, mas Jesus não permite que nem o lugar e nem um dia desfavorável altere o seu desejo de pregar a palavra. E saiba que todos nós passamos por alguns dias que não são favoráveis, dias ruins, em que tudo está dando errado, nada dá certo, é desemprego, enfermidade, é doença, é dívidas, é conflito emocional, social, psicológico, dia de lágrima, dia de angústia, às vezes rancor, mas é justamente nesses dias que Jesus é especialista em trabalhar, pois o grande segredo é eu estar onde Jesus está, no meu dia desfavorável. Vou repetir isso aqui. O grande segredo é eu estar, vocês estar, nós estarmos no nosso dia desfavorável, aonde Jesus está. Porque repare que pela cultura, o dia não era favorável, mas ela decide estar aonde Jesus estava. Por isso que mesmo em um dia triste, mesmo em um dia difícil, mesmo em um dia de luto, mesmo em um dia de lágrimas, não desista, não deixe de cultuar, pois em um culto como esse, Jesus pode pegar o seu dia desfavorável e fazer coisa grande ao seu favor. Repare que não basta ser uma sinagoga, um embate, não basta ser um sábado, um dia desfavorável. Jesus vai contemplar e observar uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Repita comigo, porque a repetição é totalmente didática. Diga assim: espírito de enfermidade. Quando a Bíblia traz essa informação, pastor Alec, denota que o diagnóstico desta mulher não era físico, mas sim espiritual. Pois há dois tipos de enfermidades: a enfermidade física e a enfermidade espiritual. A física pode ser um reflexo de tudo aquilo que eu construí na vida. Por um exemplo, eu sei que se eu comer muito sal, eu vou ter pressão alta. E se eu consumir muito açúcar, posso ser diagnosticado com diabetes, sim ou não? Só que a espiritual é diferente. É reflexo de angústia, opressão, tristeza, que também pode ser atribuída por opressão maligna. É aquela que tira o sono, deixa estressado, tira o apetite, tira a paz, não lhe deixa sorrir. Paulo escreve em Efésios dizendo que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades que atuam sobre as regiões celestiais. E o que eu quero que você perceba é que lugares de culto, isso é muito sério, também escondem pessoas que estão com o espírito de enfermidade. Vou repetir isso aqui. Lugares de culto também escondem pessoas que estão movidas de um espírito de enfermidade. Porque debaixo das boas apresentações, debaixo de uma paz do Senhor, debaixo de um sorriso muitas vezes disfarçado, existem pessoas que estão acometidas de enfermidade espiritual. Perceba que essa mulher não está doente. O que ela tem é um espírito de enfermidade. Estar doente é uma coisa. Estar enferma espiritualmente é totalmente outra coisa. Olha para cá. Pois o texto diz que era um espírito, que havia uma guerra na vida dessa mulher. Ela, todos os dias, estava refém de hostes espirituais da maldade, que pressionavam tanto ela, ao ponto dela ficar totalmente encurvada. Ela está dentro de um ambiente religioso.
Ele está dentro de um ambiente onde a lei é ensinada, mas quem ensina não vê, não dá mínima para a situação. Mas naquele dia, Jesus chegou e a viu. E Jesus sabe que fazia muito tempo que ele estava sofrendo dessa opressão maligna. E ele também sabe o quanto de tempo que você tem vivenciado, guerreado, através de muitos problemas espirituais. Só que o texto também vai dar uma informação incrível. Não basta estar com um espírito de enfermidade. Ela vivia totalmente curvada. O que chama a minha atenção, eu preciso que você observe comigo, é que esta mulher, mesmo estando curvada, pastor, ela continua andando. Ela está curvada, mas está no templo. Em nenhum momento ela usa o argumento de estar curvada para parar, se estagnar. Ela está guerreando contra demônios, mas nada foi capaz de fazer ela parar. Ela chega na sinagoga, ela senta no lugar de sempre. Jesus está pregando, vê que ela está encurvada. E uma das maiores ações do adversário é nos deixar meio encurvado, meio triste, meio para baixo, meio solteiro, meio casado, meio parado, meio crente, meio confuso, meio atribulado. Mas eu vim te dizer algo: quando Jesus está no culto, não é para te deixar meio. Quando Jesus está no culto, é para te deixar inteiro. Eu vou repetir isso aqui. Quando Jesus está no culto, não é para te deixar meio. Quando Jesus está no culto, é para te deixar inteiro. O texto diz que Jesus está ensinando, e Jesus avista, Jesus viu aquela mulher, e ele não vê como um olhar comum, ele não vê como eu vejo, como você vê, mas ele vai olhar de uma forma que ninguém conseguia ver. Ela tem um espírito de enfermidade há 18 anos, e isso me assusta, mas ela tem uma perseverança de continuar dentro de um ambiente de culto, e isso me motiva. Porque alguém não vem no culto, pastor? Porque a cabeça doeu, porque o dia não foi bom, porque o patrão deu uma bronca, porque está zangado com o irmão X, com a irmã Y, porque acho que a roupa não está boa. Sabe o que é? Eu chamei o Uber para ir, cancelou 3 vezes, deve ser um sinal. Eu acho que hoje não é um dia bom para ir no culto. Ela está 18 anos enferma, mas naquele sábado, ela acorda como se nada tivesse acontecido. Coloca a tua roupinha, escova o dente, joga água no rosto, coloca, quem sabe, um chinelo, uma alparca e diz: estou curvada, mas vou cultuar. Estou curvada, mas vou aprender. Estou curvada, mas vou adorar. Estou curvada, mas nada vai me parar, porque eu sei que de repente, em um lugar diferente, em uma posição, quem sabe não tãomente vista, alguém vai estar lá, ninguém vai me ver, mas eu não estou para quem me olha, eu não estou para quem me vê, eu estou para adorar, eu estou para cultuar, porque eu sei que mesmo 18 anos enferma, no de repente, algo inusitado pode acontecer, pois no de repente, grandes coisas acontecem. Escuta, ela chega, se assenta no lugar de sempre. Ela está totalmente curvada. Jesus está pregando, sim ou não? Jesus tem a visão ampla. Só que ela está no lugar dela e ela não enxerga ninguém. A visão que ela tem é do chão, porque o espírito que está nela oprime ao ponto dela ficar. Só que o que me chama a atenção é que mesmo na posição curvada, mesmo não tendo acesso e conseguindo olhar para quem está pregando, ela consegue
Ela consegue? Ela consegue? Afinal, Romanos 10:17 diz que a fé vem do ouvir a palavra. Eu não estou aqui pelo que eu vejo. Eu estou aqui pelo que? Só que ela está curvada, detalhe, de modo nenhum podia endireitar. Escute isso aqui, visão clínica, interpretação bíblica, coisa de quinta série. Essa expressão de modo algum podia endireitar-se, parece que ela tentou endireitar-se, mas ela não conseguiu, porque a sua coluna estava inflexível por conta de opressão maligna. Isso prova que tem coisas que tem coisas que você até tenta reagir, mas não consegue. Porque parece que aquilo que você carrega é muito mais pesado do que aquilo que você suporta. Tem gente que até tenta perdoar, mas não consegue. Tem gente que senta na igreja, ouve a palavra, chora, sente o arrepio, tenta se consertar, mas não consegue. Porque parece que a opressão maligna é muito maior do que aquilo que você suporta. É uma força interna que impede você de continuar, de prosseguir. Ela tentava endireitar, mas não conseguia. Porém, até Jesus tocar nela. Espera aí. Até Jesus tocar nela. Porque quando Jesus toca nela, Jesus vai habilitar essa mulher a fazer aquilo que outrora, há 18 anos, ela não conseguia fazer. Até hoje, você não conseguia. Mas a partir de agora, você vai conseguir. Porque Jesus te toca hoje. Jesus te toca hoje. E quando Jesus toca, Ele te habilita a fazer o que você não conseguia há 18 anos, há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, porque quando Ele toca, é diferente. Quando Ele toca, Ele vai te tocar nesta noite de quinta-feira. Só que o texto vai dizer que Jesus não só toca, Jesus vai vê-la e vai chamá-la. Diga assim comigo: antes do toque, Jesus chama. Antes do toque, Jesus chama. Jesus chama e depois, só que repare, que quando Jesus vai ver, Jesus vai chamá-la. Foi ela que levantou a mão e disse: Senhor, me cura. Foi Jesus que viu e achou ela diferente dos demais. Por que todos conseguem olhar para Jesus e só ela não? Aí o Jesus que não faz acepção de pessoas vai olhar para ela com um olhar de compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é sentir a dor que meu próximo está. Aí Jesus olha para ela e o chama de forma proposital e intencional. Porque quando ele a chama, ela tem que fazer com muito esforço algo que ela não podia fazer. Me pergunte o quê? Levantar a cabeça. Eu não sou muito bom de teatro, mas eu aprendi na faculdade que uma ilustração vale mais do que 1000 palavras. Suponhamos que ela está na cadeira totalmente curva. Ela tenta levantar a cabeça, mas não.
Só que quando Jesus chama, Jesus está habilitando ela a fazer o que ela não podia. E antes dela voltar a ficar ereta, primeiro Jesus chama intencionalmente, porque antes de Jesus levantar alguém, primeiro Jesus vai fazer com que esse alguém primeiro erga. Jesus chama de forma intencional, com o intuito de fazer ela levantar e Jesus me trouxe aqui para dizer, eu também te trouxe aqui para levantar a tua cabeça. Quando ela levanta a cabeça, olhe para cá, Jesus vai liberar uma palavra dizendo, estás livre. Ou seja, o que te prende, hoje Jesus te solta. Só que o texto vai dizer que Jesus não só chama, Jesus vai colocar as mãos. Eu preciso que você entenda isso aqui. Jesus coloca as mãos depois que chamou. E ela vai se endireitar. Diga assim, Jesus chama, Jesus toca. Mas quem se endireita? É você. Pastor, vem cá, por favor. Vem cá. O senhor consegue... Não, isso. Se curva. Eu não estou brincando agora, isso aqui é muito espiritual, muito sério. Levanta a cabeça. Levantou. Jesus tocou. Mas quem teve que se endireitar? Marco Aurélio, não entendi. Ele toca e você se toca. Ele toca e você se toca. Ele toca, mas quem tem que largar a mentira é você. Ele toca, mas quem tem que largar as práticas erradas é você. Ele toca, mas quem tem que se livrar do vício, dessa pornografia, dessa coisa que te enjaula, dessa treva, desse abismo é? Jesus toca, mas você se toca. Jesus toca, mas você se toca. Jesus toca, mas quem se posiciona é? Ele toca. Mas quem tem que tomar uma atitude de melhoria é? Você. Pare de achar que é Jesus que tem que fazer tudo por você. Jesus vai tocar, mas você também tem que se tocar. Jesus vai tocar, mas você tem que querer mudar. Jesus vai tocar, mas você tem que dizer, eu quero ser diferente. Estou terminando. Vocês estão aqui? Só que Jesus toca, ela se toca, mas o engraçado é que tudo isso acontece. Há 18, escuta, eu não sei a idade dessa mulher, mas sabemos o tempo do seu sofrimento. Ela sofre há 18 anos, ou seja, ela completou a maioridade, 18 anos de sofrimento. Só que se ela está enferma há 18 anos, isso não significa que ela nasceu assim. Que um dia, talvez ela estava de pé, mas depois ela ficou curvada. E talvez tem gente, pastor, que está aqui, que um dia esteve, mas de alguma forma, o inimigo conseguiu fazer você se dobrar, você se curvar. Mas Jesus me trouxe aqui com uma palavra simples, clínica, espiritual, para dizer, eu te toco, você se toca e vai estar de pé novamente. Porque do jeito que está, não pode ficar. Outro detalhe, estou encerrando. Não basta ser 18 anos. Tudo acontece dentro de uma sinagoga. Vale ressaltar que sinagoga é a mesma coisa que congregação. Agora pensa comigo.
Se congregação e sinagoga é quase a mesma coisa, nós entendemos que elas estão instaladas em bairros. Então, cada um frequenta a mais próxima da sua casa, do seu lar, sim ou não? Ou seja, todo mundo se conhece e todo mundo conhece ela. Agora imagine uma irmã que 18 anos vivia encurvada, agora estando ereta. Não, você não está entendendo. Ela sai de casa e vai para o culto andando, encurvada, num sábado. De repente ela volta fazendo o mesmo trajeto. Todo mundo conhece ela. Todo mundo sabe quem ela é. Ela não está em um ambiente como o nosso, que tem liberdade de adoração, de glorificação a Deus. Porque aqui, se eu me alegrar, eu levanto, eu choro, eu grito, eu agradeço, eu oferto. Eu vou bendizer a minha alma ao Deus da minha salvação. Só que lá não. Lá é um lugar de protocolo. Lá é um lugar onde existem regras. Não que aqui não tenha, mas a liturgia lá é totalmente religiosa. Mas perceba que o milagre que Jesus faz quebra totalmente o protocolo que é seguido na sinagoga. E além de quebrar o protocolo, vai mudar a atmosfera do ambiente. Porque todo mundo que via a irmãzinha curvada, vai ver a irmãzinha de pé. Pois Jesus transforma um culto de doutrina em um culto de libertar. Porque Jesus não está preso a dogmas religiosos. Jesus faz quando quer, do jeito que quer, como quer e da forma que quer. Agora perceba, o texto vai dizer que Jesus toca, ela se toca. Levanta a cabeça, se endireita, fica de pé, ereta e não mais curvada. Engraçado. O povo agora vai se alegrar porque está vendo uma irmã que frequentava a sinagoga há 18 anos, que estava em um processo de enfermidade espiritual, só que agora está solta, livre, ereta, levantando a mão e adorando. Ou seja, quem está ao redor viu o sofrimento dela, sim ou não? Então o salmista me disse que eu preciso me alegrar com os que se alegram e chorar com os que... Então quem viu ela possessa, mal, triste, deprimida ou até mesmo encurvada, quando vê ela ereta, firme, forte, liberta, vai se alegrar, ao ponto que muitos glorificavam por conta da vitória da irmã, da irmãzinha que estava cabisbaixo, que ninguém dava nada. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que o principal da sinagoga, o doutor da lei, o cara do anel do dedo, engomado, do terno, bonitinho, o que é perfeito, o que não erra, o que só ele sabe, o que só ele faz, ele não vai gostar do milagre que Jesus fez no culto. E ele está para mais de um inimigo do avivamento. Porque tem pessoas que não aceitam o que Jesus faz dentro de um ambiente de culto. O texto diz que ele vai ver o que Jesus fez e vai ficar totalmente furioso. E aqui cabe essa lição. Existem sim, ainda nos dias de hoje, os inimigos do avivamento. Gente que não quer ver ninguém curado, ninguém sendo batizado, ninguém sendo exaltado, ninguém dando testemunho e nem glorificando a Jesus. Ele toma a palavra repleto da verdade e diz: não é lícito haver cura em um sábado. É como se ele estivesse dizendo: quem quiser ser liberto, vem na segunda, vem na terça, vem na quarta, vem na quinta, vem na sexta e vem no domingo. Só que sábado não pode ter libertação, é proibido. Agora pensa comigo, ela está enferma há quantos anos? 18 anos. Já estava na maioridade com um espírito maligno
oprimindo as suas costas. Você acha que ela não frequentou o culto no dia da semana? Você acha que ela não sentou na sinagoga para ouvir a palavra em um domingo? Você acha que numa quinta como essa ela ficou perdendo tempo em casa? E ela não pensou, não, eu vou até a sinagoga ouvir uma palavra que talvez conforte o meu coração? É claro que sim. Só que o problema não é ter cura em um sábado. O problema é não ter Jesus em um culto. Eu vou repetir isso aqui. O problema não está em ter cura em um sábado. O problema é não ter Jesus em um culto. O grande problema de muitos lugares, de muito ambiente, não é ter cura em um sábado, mas não é ter Jesus em um culto. Naquele culto, naquele sábado, o Jesus que está aqui também estava lá. Pois quando Ele está presente, tem milagre no culto, no ensaio, no culto com o jovem, no culto com as irmãs, na chácara do final de ano, que o pastor reúne e leva todo mundo para se divertir. Jesus faz lá, Jesus faz aqui, Jesus faz lá fora, Jesus faz como quer, onde quer, porque a diferença é Jesus estar no culto. E naquele dia quem estava no púlpito era a própria verdade. Só que repare que quando o príncipe, o chefe da sinagoga, toma a palavra, ele não vai dirigir a palavra para Jesus. Ele vai dirigir a palavra ao público, aos irmãos. Porque ele não tem peito de olhar para Jesus e dizer, é proibido curar ao sábado. Não. Ele vai direcionar a palavra para os irmãos, para a igreja. Porque todas as vezes que as pessoas querem tecer críticas a Jesus, elas vêm a nós. Elas não têm coragem de dizer que são inimigas da cruz. Por isso elas falam contra os pastores, contra os profetas, contra a igreja. Mas na verdade, não é contra eles que elas estão contra a Jesus. Só que sabe aquele Jesus que a gente aprendeu que é manso e humilde de coração? Nesse dia ele não ficou calado. Ele tomou a palavra e não levou o desaforo para casa. Jesus viu que ele estava dando uma repreensão no povo. Só que Jesus olhou e disse, o meu negócio agora é com você, hipócrita. Hipócrita. No sábado vocês desprendem os animais, os jumentos, os bois, e deixam ir as águas para se saciar e matarem a sede. Jesus estava dizendo, o hipócrita, o religioso, eu conheço a técnica de vocês. Para não encher o coxo com água e quebrar o rito do sábado, vocês levam o animal para um lugar onde tem água, retiram a prisão que está nele. Embora vocês não deem água, vocês deixam eles livres para ir até o ribeiro se saciar. Não convinha que eu libertasse esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás manteve presa? Eu explico. Jesus estava dizendo, eu só fiz a mesma coisa que vocês fazem. Não são vocês que no sábado só desprendem os animais, libertam e deixam eles ir até as águas se saciar? Eu só fiz a mesma coisa. Eu toquei numa filha de Abraão que estava presa e agora ela está liberta para andar, caminhar, saciar. Só que dei um detalhe, a partir de hoje ela não precisa mais tomar da cumbuca de vocês. Ela vai ter acesso livre à fonte que jorra a água da vida. Assim diz o Senhor, eu vou lhe endireitar,
e lhe colocar de pé. Pois Isaías 45, versículo 2 diz: e eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, mas curvado você não vai ficar. Curvado você não vai ficar. Eu te toco e você se toca. Eu te toco e você se toca. Eu te toco e você se toca. Mas do jeito que está, não pode ficar. Do jeito que está, não pode ficar. Se levante, por gentileza. O maior desejo de Deus nesta noite é nos fazer entender que dentro de um ambiente de culto também existem pessoas que sofrem com espírito de enfermidade. Mas o Jesus que estava naquele culto também hoje está nesse culto. E Ele está dizendo: hoje eu vim aqui para te tocar, mas você também precisa se tocar. Eu toco e você se toca. O mesmo Jesus que tocou nesta mulher, assim como os homens tiravam e libertavam seus animais para beberem da fonte, é o mesmo Jesus que te libertou e quer te libertar, para que você tenha acesso livre à fonte que jorra a água da vida. Não se esqueça do que eu disse. O problema não é ter cura em um sábado. O problema é não ter Jesus em um culto. Jesus está nesse culto. E Ele está dizendo: do jeito que está, não pode ficar. Do jeito que está, não pode ficar.